Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Tá, vou abrir ela aqui. Bom, pessoal, só para a gente alinhar aqui a rotina, né? Nessas 2 horas de hoje e de amanhã também, nós vamos tratar aqui do processo de produção de sementes e mudas nativas. Ou melhor, do processo de extração de semente e produção de mudas nativas. E daí, no decorrer do curso, a gente vai conversando sobre esses temas, né? Que é a minha missão aqui hoje. Bom, eu tentei colocar nessa capa o que, na minha visão, é o setor de sementes e mudas, que é muito mais do que sementes e mudas. São seres humanos buscando a interação com seres florestais. E essa foto de baixo, né, da criança no viveiro, ela é muito representativa para todos nós, porque ela realmente mostra que os berçários florestais também são berçários do futuro humano nessa casa comum que é o planeta Terra. Então, hoje a gente vai abordar aqui mercado, né, oferta e demanda de sementes, o que está acontecendo hoje em nível Brasil, em nível de Minas Gerais, as inovações tecnológicas e como que essas inovações tecnológicas estão conectadas com o mercado, com a oferta e demanda, com o preço, né, desses produtos. E essa troca que está como tópico 4, na verdade, eu gostaria que ela acontecesse no decorrer da nossa reunião para ficar mais enriquecido. Então, a gente faria essa interação hoje e aí a partilha, né? Amanhã, a gente, aproveitando, né, o conhecimento sobre o mercado de sementes e mudas e também sobre todas essas inovações existentes, as tecnologias existentes e os processos produtivos, a gente abordaria o planejamento e a gestão de uma unidade de sementes, de extração de sementes, né, de extrativismo de sementes, e também esse planejamento e gestão da unidade de produção de mudas, que apesar de estarem conectadas, elas podem existirem separadamente. E é isso que a gente vai ver. E todo o arcabouço legal dessa produção e dessa comercialização destes dois insumos que são base do processo de restauração de paisagens florestais. Bom, dentre os objetivos hoje, nós temos aqui, principalmente, fomentar o aumento da conexão do ser humano ao ser florestal nativo do Brasil, por meio da troca dos saberes do contexto científico e empírico em propagação florestal. Mais que isso, nós desejamos contribuir com a articulação global em prol da garantia do uso dos recursos florestais para as nossas necessidades hoje, no nosso presente. Porém, sem comprometer a demanda futura destes recursos para as nossas futuras gerações. Para Milena, minha filha, por exemplo. E, para isso, eu venho aqui apresentar o viveiro de pesquisas do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa. Nós estamos aqui no município de Viçosa, né? E dentro do departamento nós temos uma unidade de inovação e transferência de tecnologia em produção em propagação, melhoramento e conservação de espécies florestais arbóreas nativas e exóticas também, né? Vou mostrar no decorrer dos slides um pouquinho do que a gente tem feito aqui no viveiro de pesquisas e tentar conciliar esse conhecimento científico com o conhecimento operacional. Esse conhecimento operacional conectado aí ao conhecimento da produção em escala, que é o caso do Viveiro Ouro Verde, nossos convidados, e também da produção da familiar e sempre buscando uma produção alternativa, mais orgânica, que é o caso do Que Planta aí dos amigos Alisson e Marina. Esse, então, é o nosso viveiro de pesquisa, é uma estrutura aqui onde a gente tenta desenvolver tecnologias
Atualmente, nós estamos trabalhando aqui, eu representando o Departamento de Engenharia Florestal e o meu orientador no doutorado, o professor Aloysio Xavier, meu co-orientador, o professor Gleison dos Santos, da parte de melhoramento genético e conservação genética. E hoje eu tenho a felicidade de falar para vocês que essa unidade de inovação e transferência de tecnologia da Universidade Federal de Viçosa, ela trabalha muito conectada à produção, tentando resolver, trazer luz a interrogações do setor produtivo, como é o caso aí do Viver Ouro Verde, como é o caso de vários players aí da restauração florestal em nível nacional e internacional. Para isso, né, para que a gente possa conectar esse conhecimento científico ao conhecimento popular, a gente trouxe aqui alguns amigos. E é com muita alegria que eu realmente posso bater no peito e chamar essas pessoas de amigos. E esses amigos vieram com as Sementes e Mudas, que é o Alisson, a Marina, a Marlúcio Silvio, o Marciel, essas pessoas. E agora eu queria que eles se apresentassem. E para isso, eu gostaria que o Alisson e a Marina eles pudessem se apresentar e depois o Silvio, a Marlúcia e o Marciel representando aí a equipe Ouro Verde, pode ser? Pode sim, Alex. Bom dia. Bom dia. Fica à vontade aí. Para a gente compartilhar a tela, você tem que parar de compartilhar a sua. Isso, tá no jeito aí. Estão vendo? Sim, perfeito. Bom, gente, eu sou o Alisson. Eu sou a Marina. A gente está representando aqui o Que Planta, né? A gente é uma rede que busca aí a conexão das pessoas e plantas, bem alinhada aí com o que o Alex vem falando. Eu venho da área da desenvolvimento de sistemas e adentrei aí no mundo florestal há uns 6, 7 anos atrás. E a Marina, pode falar. E eu, assim, venho desde as minhas raízes conectada com a agricultura familiar e com esse processo de conexão mesmo com a terra. E hoje a gente vem trabalhando tanto na produção de mudas, de conteúdo, né, de educação ambiental, de hortaliças orgânicas e de agrofloresta. E a gente também somos pais. Essa é a Nayara, nossa foto. O Que Planta nasceu assim com essa vontade, né, de nos integrar com a natureza, né, fazer parte da natureza e plantar florestas abundantes, né, de alimento e madeira. Acho que isso está bem alinhado assim com o restauro, né, um restauro, eu diria até mais profundo, né, um restauro da nossa essência mesmo e de ocupar o nosso lugar na natureza. E a gente vem buscando, né, plantar florestas abundantes, que a gente chama também aí de sistemas agroflorestais. Essa é uma foto aqui do nosso quintal aqui em Santa Bárbara, onde a gente está agora. Aqui vocês podem ver algumas mudinhas aqui, que a gente está criando uma sombra da jabuticabeira e um pouquinho aí de algumas hortaliças que a gente vem criando. Deixa eu falar alguma coisa. E eu, assim, com o meu background aí de desenvolvimento de sistemas, me surgiu, assim, essa necessidade, né, de estar conseguindo, né, sementes e mudas, principalmente de espécies nativas e raras de se encontrar no mercado. Então surgiu essa ideia de criar essa plataforma, que eu dei esse nome de Que Planta, bem da ideia de que planta é essa. Então, o principal, né, o motivo foi mapear mesmo as espécies para que a gente consiga, né, e compartilhar com outras pessoas que também queiram ir buscar sementes. A gente consiga mapear essas árvores e a gente pode encontrar muitas árvores aí raras, até mesmo em ambientes urbanos.
Eu acho que isso é de grande importância, assim, para esse mercado, né? Na plataforma também a gente prevê, assim, ter um ambiente para trocas de sementes entre os utilizadores. E a gente também tem feito essas placas aqui com a Prefeitura de Santa Bárbara para identificação das árvores nos ambientes urbanos mesmo, nas ruas. Essa em específico foi uma árvore plantada por um dos moradores da rua. Então, esse é um teste, né? A gente fez 10 dessa para testar. E esse QR Code aqui, quando a pessoa aponta com o celular, ela vai para uma página daquela planta específica. Então, é como se fosse o perfil daquele indivíduo. Tem sido bem interessante. E esse foi um momento aí que a gente foi fazer a busca de sementes de braúna, da Melanoxylon braúna. A gente usa aí os equipamentos de escalada e de poda. Aqui dá para ver assim, tá meio difícil de ver, mas eu tô aqui lá em cima da árvore, porque essa foi uma semente que eu só consegui coletar para germinar, coletando ela em cima na copa, não consegui encontrar no chão nenhuma semente viável para germinação. E aqui foi algumas sementes, né? Foi quase todas as sementes que a gente coletou nessa expedição. E surgiram bastante mudas dessas. Essa é uma espécie também que a gente tem trabalhado, que é a sapucaia, também nativa aqui. A gente encontra bastante aqui nos pastos mais antigos, assim. Aqui está a foto de uma, né, que a gente coleta bastante dela. E ela aqui germinando à direita. Essa é uma outra espécie que a gente tem gostado muito também de trabalhar com parceria com alguns agricultores aqui que tem essa árvore, que é o cambucá. Então a gente, sempre quando é época, né, eles avisam a gente vai lá coletar. Um outro exemplo do mapa, acho que já falei bastante sobre ele. Esse aqui foi o nosso primeiro viveiro aqui, bem artesanal, com algumas sapucaias aqui, araucária, cacau, jatobá, e a gente também experimentou fazer tubetes assim com bambu, são os tubetes biodegradáveis, né? Esses tubetes grandes deram bastante certo, assim, na minha opinião, que eles duram mais tempo e a muda pode se desenvolver mais, né? Para mudas que são mais lentas, eles são interessantes. Agora, os tubetes pequenos que a gente experimentou aqui já não foi tão viável produzir, é uma produção bem memorável. Então, o que planta sendo essa plataforma, esse lugar onde a gente quer propagar a vida e fazer agrofloresta, a gente sentiu essa necessidade de produzir as nossas mudas e ir atrás das sementes também. E o que nos deixa sempre muito próximo do contexto inteiro e desenvolvendo até um cuidado materno, assim, com cada muda, participando de cada semente. Então, é um contato muito, muito sensível, realmente. A gente participa de todos os processos, desde fazendo a compostagem para preparar o substrato, e colhendo a semente, mapeando ela dentro da nossa plataforma e cuidando das mudas depois. Aqui já é um contexto onde a gente já tinha vivido esse primeiro ano de experiência, então seguimos produzindo as nossas mudas e elas crescendo. Aqui a gente vai trazer um pouco da linha do tempo dos nossos viveiros, mais ou menos, né? Não está tudo incluído, mas em 2018 a gente viveu uma experiência lá na roça, na região de Barretos, de Barra Longa, que é uma região atingida pela barragem. Em parceria com a Fundação Renova, a gente cuidou das primeiras mudas desse projeto de viveiros familiares. E aqui em 2019 é o primeiro viveiro que a gente teve, segundo, na verdade, aqui na nossa sede em Santa Bárbara, onde a gente recebia pessoas
para estar conhecendo as espécies, né, caminhando pela agrofloresta, tendo toda essa experiência sensorial de aprendizado e conhecendo o viveiro. E isso está muito alinhado com o que a gente acredita que é nessa educação ambiental, que é nessa aproximação com a natureza, da gente entender que a gente faz parte, né, desse lugar onde a gente vive, que a gente está integrado à floresta, que somos seres que plantamos e colhemos naturalmente. Então, trazendo isso para as crianças, assim, que foi uma oportunidade de uma visita de uma escola aqui no nosso quintal, e também com esse conceito de que a gente gosta muito, que é de um viveiro educacional, onde o viveiro ele vira uma grande sala de aula para as pessoas verem, né, o processo de vida, de morte, de crescimento, o tempo que leva, né, para cada muda acontecer, germinar. Então, os adolescentes eles vieram e tiveram essa oportunidade de conhecer esse viveiro. E aí, em 2020, a gente teve um grande desafio, que foi uma enchente no nosso quintal. Então, a primeira foto é a vista aquela do início, onde a gente viu os caminhos, a água chegou até ali. E também o nosso viveiro acabou sendo levado pela enchente, destruído, que foi um processo muito forte de a gente prezar, né, pelas mudas que a gente tinha ali, porque tinha muitos sentimentos envolvidos, então a gente tirando as mudas de barquinho dentro da água para que elas sobrevivessem. Mas, ao mesmo tempo, em 2020 aconteceu uma oportunidade incrível, que foi se aproximar do Alex, enquanto projeto de viveiros familiares, e está aprendendo cada vez mais, né, sobre a produção de mudas, a coleta de sementes. Então, foi um ano onde a gente teve essa oportunidade de trocar bastante. E aí, no final desse ano, e agora início desse, a gente separou as mudas, embalou elas para elas serem plantadas e fazerem parte do reflorestamento da bacia do Rio Doce, o que para a gente é uma satisfação enorme, uma oportunidade incrível de poder participar e estar envolvido, né, nesse processo de recuperação. E agora, em 2021, a gente reconstruiu o nosso viveiro aqui em Santa Bárbara, depois da enchente, e está seguindo assim esse processo de produção, de coleta, da gente seguir acreditando na capacidade de transformação que existe nas florestas e na produção de mudas. A gente acabou mudando o viveiro de lugar, né, colocando e também o formato, tivemos que diminuir um pouco também, que é onde que era o viveiro anterior, que era um espaço maior, né, estava muito suscetível a enchentes, assim, essa enchente acontece a cada década, mais ou menos, a gente tem uma enchente desse tamanho, então a gente optou por não reconstruir no mesmo lugar. Acho que é isso. E em 2021 também a gente vai ter a oportunidade de seguir, né, com esses processos de produção de mudas e seguir também lá na roça, que é um espaço que a gente tem uma agrofloresta e tem um espaço de unidade demonstrativa, onde realmente está muito verde, muita vida sendo propagada. E aqui um pouquinho do nosso trabalho, junto com as redes sociais, para divulgar realmente essa conexão da gente com a natureza, para que as pessoas possam aprender sobre espécies raras, sobre o papel da mulher dentro da agricultura familiar, sobre receitas a partir de plantas, livros e diversos conteúdos do nosso cotidiano, né, de um cotidiano de uma agrofloresta, do manejo, do viveiro. Quem quiser nos acompanhar, o Instagram acho que é o melhor canal. E aqui estão alguns dos nossos outros contatos, assim, a nossa plataforma, que é equiplanta.com, e o nosso e-mail também, para qualquer dúvida ou pergunta, questão que queira compartilhar. E é isso, somos gratos. Agradecemos muito aí essa oportunidade de estar aqui com vocês.
Pode compartilhar. É isso, pessoal. Excelente, excelente, muito bom. Acabamos de ter assim, um spoiler de tudo que a gente vai abordar nessas 4 horas, né? Agora 3 horas do nosso curso, com essa experiência de vida maravilhosa aí dos meus amigos Marina e Alisson. Eu passo a palavra agora para o Silvio, para a Marlúcia, também logo em seguida para o Marciel, né, que é o responsável técnico. Silvio e Marlúcia, eu queria que vocês partilhassem um pouco com a gente aqui quem é o Ouro Verde, como é que o Ouro Verde surgiu e como que o Ouro Verde está hoje dentro do setor. E é importante a gente destacar que essa apresentação, todo mundo vai participar, né, no decorrer desses temas que nós vamos abordar. Cada um com a sua experiência de vida, cada um no seu formato de gestão, um em escala mega operacional, né? Outro na escala familiar, mas todos impactando de forma extremamente positiva o nosso planeta com as suas iniciativas locais, regionais, internacionais, né? Porque planta hoje é internacional. Fiquem à vontade aí, Silvio Leão e Marlúcio, para se apresentarem, falar um pouquinho do Ouro Verde, como é que surgiu, como é que vocês chegaram nessa parte de produção de nativas e como que hoje vocês são um dos maiores viveiros do estado de Minas Gerais, com capacidade produtiva de 3 milhões de mudas nativas e as suas experiências a gente vai abordando. Eu pedi ao Silvio e a Marlúcio para fazer essa apresentação deles, né, com o slide amanhã, para que a gente possa usufruir um pouco mais detalhadamente de toda a parte de planejamento do Ouro Verde e também dos processos gerenciais e das ferramentas que estão ali alocadas para fazer essa gestão de um viveiro grande, como é o Viveiro Ouro Verde. Fique à vontade aí, Marlúcia, Silvio, para conversar um pouquinho aí, se apresentarem. Bom, meu nome é Silvio, desejo um bom dia a todos vocês aí, né, para nós também. Eu sou aqui do Ouro Verde. Eu vou contar um pouco da história, como surgiu a ideia de iniciar o viveiro, né, de produção de mudas, Ouro Verde. Na época eu era funcionário com a empresa de celulose, e a empresa bem próxima aqui também, localizada aqui no município de Oriente, onde está o Ouro Verde. E essa empresa, ela tem uma produção de mudas de eucalipto, tem um viveiro. Então, trabalhei nessa empresa por 30 anos, era supervisor lá de operação florestal, não trabalho no viveiro, mas eu percebi a procura, né, por parte dos vizinhos das cernícolas, fazendeiros, para a aquisição de mudas de eucalipto para plantar em suas. Só que a empresa ela não vende, não vendia nem vende mudas para particular. Aí acendeu uma luz, né, de oportunidade de estar montando um viveiro para atender essa demanda. Foi aí que eu conversei com a minha esposa, a Marlúcia, e nós resolvemos montar esse viveiro. Em 2008 ele começou a funcionar. Inicialmente trabalhamos somente com mudas clonadas de eucalipto, de 2008 até 2016. Fizemos 50% desse investimento com recurso próprio e 50% financiado pelo Banco do Brasil. Conseguimos pagar 100% honrar 100% dos nossos compromissos. E em 2017, de 2015 a 2017, o mercado de muda de eucalipto ele foi lá para o fundo do poço, né? O pessoal parou de comprar muda e nós fomos remando. Eu até comentei com a Marlúcia, se continuarmos, Marlúcia, desse jeito, nós vamos ter que fechar o viveiro, né? A demanda caiu, o custo de manutenção é muito alto, e daí que pintou uma oportunidade, né, da produção de um mercado de mudas nativas pela Fundação Renova. Eu vou deixar para a Marlúcia falar um pouco a respeito. Ok? Obrigado aí. Olá, bom dia a todos.
Meu nome é Marluce, sou aqui do Viveiro Ouro Verde, né? E, como o Silvio já falou, nós começamos em 2008 e com grandes desafios, e em 2016 tivemos aí essa queda na venda foi mais atingido em 2016, a queda de mercado do eucalipto. Aí surgiu uma oportunidade para a gente produzir mudas de nativas, mas nós não tínhamos conhecimento nenhum em produção de mudas nativas. Aí conseguimos fazer poucas mudas aí em 2016, umas 80 mil mudas, com um amigo nosso que até plantava com uma grande empresa. E fizemos essas mudas meio assim, sem entender muito o assunto, mas em 2017 apareceu um desafio maior, que era conseguimos um contrato com a Fundação Renova, uma parceria com ela, e tivemos um desafio muito grande de fazer aí quase 500 mil de mudas para a Fundação. Não sabia muito, não entendia muito o assunto, e fomos procurar conhecimento, né? Aí que veio o Alex, e nos deu uma grande consultoria aqui durante um tempo. Fizemos um curso juntamente com a UFV. Aí a universidade, a UFV, se tornou um grande parceiro aí também. Fizemos vários trabalhos juntos e conseguimos concluir essa meta aí de fazer essas mudas, e ganhamos mercado, e veio outras empresas mais, e hoje, graças a Deus, aí com uma produção muito boa e parcerias excelentes. Maravilha, maravilha. Então, assim, no decorrer da nossa apresentação, a equipe aí do Ouro Verde, a equipe do Que Planta, vão estar sempre partilhando essas experiências com a gente. São experiências muito distintas, né? Eu imagino que vocês tenham visto o vídeo institucional do Ouro Verde, lá no grupo de WhatsApp, e a gente pode, depois, quem não viu, acessar lá e ver um pouco dessa estrutura fabulosa que é o Viveiro Ouro Verde. Então, na minha visão, o Viveiro Ouro Verde, o Que Planta, eles são objeto, eles são, na verdade, fruto do esforço, né, para conectar o ser humano ao ser florestal, e eu acho muito bacana isso, essa conversão de tecnologia que foi feito lá no Viveiro Ouro Verde, um viveiro totalmente especializado na parte de clonagem de uma espécie exótica, né, o eucalipto, e esse senso de empreendedorismo da Marlúcia, do Silvio, essa parceria dos dois aí em prol da sociedade, convertendo todo esse ferramentário da clonagem para a propagação seminífera de espécies florestais nativas, e também alguns projetos que a gente tem tocado junto com eles lá de propagação vegetativa, de clonagem, entre aspas, de espécies florestais nativas, que a gente vai abordar aqui hoje. Obrigado, Silvio. Obrigado, Marluce. Marcial, você está por aí? Sim, bom dia a todos. Eu sou Marcial, sou responsável técnico do Viveiro Ouro Verde, sou graduado em Engenharia Florestal, né, pela UFV. Trabalho junto com eles desde do ano passado, e nesse curso a gente vai compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês, ao longo de hoje e de amanhã também. Maravilha. O Marcial ele é um especialista aí na parte de meteorologia, né? E tem também trabalhado com a gente em vários projetos de planejamento, dimensionamento de unidades de produção de mudas nativas e exóticas, do ponto de vista seminífera e também vegetativa.
E temos aí alguns slides, eu vou começar a partilhar aqui. Mais uma vez, eu peço para que vocês fiquem totalmente à vontade para interagir com a gente quando julgarem necessário. Estou achando o pessoal muito calado, hein? Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo por enquanto? Vamos interagir com a gente aqui. Valéria, está tudo bem? Estão me escutando? Tá tudo certinho, o áudio tá muito bom, Alex. Beleza. Pessoal, então vamos interagir, vamos participar, hein? Só eu esqueci de me apresentar, né? Quem é o Alex? Por que eu estou aqui falando? Eu sou um estudante de doutorado aqui na Universidade Federal de Viçosa, mas antes de estudante de doutorado, eu sou o Alex Freitas, casado com a Fran, pai da Milena, filho da Cristina e do Sebastião. E um viverista, né, de berço. Meu pai era viverista florestal, então eu tive essa oportunidade de nascer em Viçosa, dentro da UFV, berço da engenharia florestal no Brasil, conviver com os conhecimentos do departamento, conviver com os conhecimentos empíricos aí do meu pai, e hoje a gente vai abordar um pouquinho aí o mercado e a inovação no setor de sementes e mudas. Então eu vou trazer a minha visão, a minha experiência, e eu gostaria realmente que cada um de vocês aqui presente pudesse partilhar as suas experiências para que a gente possa evoluir no sentido tecnológico e no sentido também humano, espiritual até, eu diria. Eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade de sentir, mas nas palavras aí da Marina, da Marlúcia, produção de sementes e mudas é muito mais espiritual que tecnológico. Nós não conseguiríamos vencer os desafios da produção de sementes e mudas se realmente não amássemos aquilo que a gente faz. O sentimento nem é fraterno, né? É de mãe, é de pai, com as mudas ele é real, e somente assim a gente tem condição de ter êxito no empreendedorismo ligado à produção de sementes e mudas florestais. Vamos abordar um pouco aqui o mercado de sementes e mudas, pessoal, para que vocês possam conhecer um pouco sobre onde a gente está dentro do contexto tecnológico e por que a gente está, por que tem mais tecnologia para as espécies exóticas do que para as nossas espécies nativas. Tudo isso está conectado ao mercado de sementes e mudas florestais. Para isso, é muito relevante nós fazermos um alinhamento entre a demanda de mudas florestais e sementes também, separando, segregando as mudas e sementes voltadas a produtos florestais, mudas e sementes voltadas a serviços ambientais. Nós temos um grupo de espécies, a maioria delas exóticas, dentro da parte de produtos, e nós temos os serviços ambientais ali pareado com outro grupo de espécies, e obviamente existe espécies que atuam nos dois grupos, mas vocês vão perceber que o mercado de sementes e mudas, ele impacta de forma direta as inovações tecnológicas conectadas à propagação de sementes e mudas. E sementes e mudas são o alicerce da restauração das paisagens florestais. Não tem nenhuma oportunidade de se ter êxito na restauração das paisagens florestais sem as sementes. As sementes são a base de tudo. É o principal insumo. E todos que me antecederam até aqui, o pessoal falou da legislação, o professor Venâncio, que é um ícone aí da restauração florestal, eu sou um grande fã dele, falando das técnicas de restauração florestal, professor Valverde aí falando um pouco da parte de legislação, e eu vou repassar, pincelar esses temas, conectando isso à oferta e demanda de sementes e de mudas florestais nativas. Para isso, eu queria um alinhamento aqui agora nesse começo sobre as espécies voltadas a produtos, ou seja, aquelas que são produzidas, elas são cultivadas com foco no produto, e também aquelas mudas e sementes produzidas ou extraídas voltadas a serviços ambientais. Um
está voltado ao objetivo, à missão da demanda econômica. Ela gera receita. E a outra, ela está voltada para a demanda legal, ou seja, eliminar um passivo ambiental. E essa visão de medida compensatória, medida reparatória, ela impacta no desenvolvimento tecnológico. Vocês vão ver por quê. Bom, falando agora desse grupo de espécies, né, voltada à produção de produtos florestais, sejam eles madeireiros e não madeireiros. Esses produtos eles vão impactar de forma direta no processo de desenvolvimento tecnológico. Quando a gente pensa que no insumo e nós temos uma cadeia produtiva, nós temos uma série de nichos que que demandam desse produto. As mudas e sementes, elas são um insumo. Insumo de quê? Bom, insumo da produção da lenha, do carvão, da madeira serrada, da celulose, dos produtos de madeira sólida, madeira processada e das indústrias, indústria química, farmacêutica, automobilística, alimentícia. E nós precisamos saber que somente existe desenvolvimento tecnológico quando nós temos movimentação de receita. Porque aí a gente cria um círculo virtuoso no desenvolvimento tecnológico e cria-se a possibilidade da restauração florestal em escala, que é o que nós todos desejamos. Nesse contexto, é muito importante aqui também ressaltar o seguinte: essa imagem, né, que é do Serviço Florestal Brasileiro, ele trata aqui de plantada e nativa. E esse conceito, graças a Deus, a gente já quebrou. Nós plantamos nativas, nós cultivamos nativas voltada à produção de madeira e a produtos florestais. Então, está um pouco defasado aqui esse contexto, né? Mas vamos seguir em frente com esse alinhamento técnico, né? Esse alinhamento de... Bom, vamos lá. O que a gente tem hoje? Quando a gente fala de mercado, de tecnologia, esse mercado tecnológico, né, isso aqui foi extraído anteontem, lá do portal da AgroSat, do Ministério da Agricultura, que é a balança de pagamentos do agronegócio. Por que eu estou falando de agronegócio? Porque o agronegócio nós temos dentro dele produtos florestais, café, fumo, frutas, nós temos chá, mate, especiarias, nós temos cacau e seus produtos, nós temos ali produtos hortícolas, nós temos plantas vivas e demais produtos. O que esses setores da economia têm a ver com o nosso bate-papo de hoje? Bom, nós estamos falando de mercado, de tecnologia de produção de sementes e mudas nativas. As sementes e mudas nativas, o que nós temos de tecnologia, nós fizemos um brainstorm, nós buscamos essa tecnologia das culturas que nós já tínhamos algum conhecimento em propagação. E onde nós temos maior conhecimento? Bom, nos produtos florestais, eucalipto, pinos, no café, que movimenta a economia, principalmente de Minas Gerais, esses chás, né, principalmente aí na região sul do Brasil, e os produtos hortícolas. Esses setores, eles movimentaram a economia e fizeram grandes inputs de recursos para desenvolver as tecnologias de propagação. E hoje nós absorvemos essa tecnologia e tentamos aí fazer um brainstorm e adaptar essas tecnologias no processo de propagação de sementes e mudas nativas. Como que acontece esse investimento? Bom, e é isso que nós precisamos. Esse alinhamento aqui é para a gente falar o seguinte, para a gente ter a noção que nós precisamos criar valor às espécies, gerar receita, emitir nota fiscal das nossas espécies florestais. Então, além de conservar, nós temos que produzir. E acho que esse é um conceito que nós estamos muito alinhados aí, e eu vejo os amigos da WRI fazendo serviços fantásticos, e eu vou citar alguns deles aqui, nesse conceito. Temos que emitir nota fiscal, temos que usar as nossas espécies florestais, não apenas conservar, para gerar receita e criar um círculo virtuoso no desenvolvimento tecnológico para ganhar escala na restauração florestal, de paisagens florestais. Bom, aqui também na AgroSat, só para vocês terem ideia, as nossas espécies nativas elas já geram receita, porém, ainda no formato extrativista. Esse aqui, por exemplo, ó, os produtos florestais, né, o nicho dele, olha só, madeira serrada. Aonde que a gente está hoje em relação ao uso de espécies nativas?
Isso aqui tudo, pessoal, é produto exportado. Nós já mandamos as nossas espécies para fora do Brasil, nós utilizamos ela aqui dentro em forma escalonada. Quem é que não tem uma porta em casa, uma janela em casa de uma espécie nativa? Muitas pessoas. E aqui, ó, o que eu tenho? Olha, nós exportamos madeira de cedro, exportamos madeira de ipê, de pau-marfim, de louro, de outras espécies tropicais. O que eu quero dizer com isso? Nós já temos um mercado para as espécies. Nós precisamos desenvolver tecnologia e viabilizar essa tecnologia para que nós consigamos gerar receita, cultivar e não só extrair. Não basta ter apenas o manejo das florestas nativas. Nós precisamos repor o que a gente já usou e não pagou por usar. Nós não repusemos isso. Então, essa é a base do desenvolvimento tecnológico. Só tem tecnologia quem emite nota fiscal, quem gera receita. E olha para vocês verem a base da tecnologia de propagação. Essas 4 espécies, eu selecionei elas baseadas em dados reais do IBAC, a Indústria Brasileira de Árvores, e o nosso IBGE, que são as principais culturas hoje florestais, arbóreas do Brasil. Eucalipto, pinus, Hevea brasiliense e Schizolobium amazônico. 2 exóticas, 2 nativas, e que é a base da tecnologia de propagação de plantas arbóreas. São técnicas muito distintas de utilização, de propagação, mas elas são altamente desenvolvidas, porque eles geram receita, essa receita, parte dela, a fração dela é convertida em inovação tecnológica ligada à propagação e tratos silviculturais e assim por diante. Bom, e é importante também a gente ter aqui a ciência e a consciência de planejamento. Como que a gente pode planejar isso? Planejar para que a gente consiga, para outras espécies florestais, além da Hevea brasiliense, a nossa seringueira e do nosso paricá, e o Schizolobium amazônico, como que a gente pode desenvolver tecnologia para essas espécies, gerar renda para a nossa sociedade e converter, restaurar com receita econômica. Bom, é muito importante aqui a gente destacar isso. Hoje nós temos 8,8 milhões de hectares sendo cultivados em espécies arbóreas. Esses 8,8, se a gente fizer uma continha de papel de pão aí, convertendo cada uma dessas 4 culturas nos seus espaçamentos silviculturais mais adotados, nós temos no Brasil cerca de 10,5 bilhões de árvores sendo cultivadas. Por que essa informação é importante? Para restaurar, nós precisamos cultivar as nossas espécies florestais nativas. Não nesse contexto produtivo de monocultura, mas num contexto onde essas espécies vão estar juntas. Para isso, eu preciso propagar. Então, nós temos expertise no Brasil para fazer a cultura de árvores. Nós precisamos customizar os nossos conhecimentos, converter os conhecimentos científicos e traduzir para o nosso vocabulário popular, fazendo a transferência dessa tecnologia convertida para a sociedade brasileira. E olha que esses 10,5 bilhões de árvores sendo cultivadas em 2019 mostram que nós temos condição para vencer esse desafio. Aqui é uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Essa plataforma aqui, essa planilha, eu extraí ela do PEVS, que é o setor lá do IBGE que trabalha com extrativismo. Todas essas espécies aí, eu escolhi 20, elas são espécies nativas do Brasil que estão produzindo algum produto florestal não madeireiro. Essas espécies, elas movimentam recursos. Por exemplo, o açaí, segundo o IBGE, são 588 milhões de reais sendo movimentado, e já existe tecnologia sendo produzida. O Ilex paraguense, erva mate, temos um aporte tecnológico gigantesco já, porque gera receita, ela emite nota fiscal à espécie, ela impacta a sociedade. E aí, outras espécies que me chamaram muita atenção, o barba-timão, o urucum. Olha para você, segundo o IBGE, o urucum movimenta 62 mil reais. É muito mais que isso, muito mais que isso. O barba-timão, o angico movimentando 79 mil reais. É mais que isso. Por quê? Essas informações elas estão perdidas, mas já é um indicador que essas espécies elas precisam ser selecionadas
dentro do processo de restauração florestal, elas precisam desenvolver tecnologia em propagação, em silvicultura, para que elas possam ser utilizadas nos processos de restauro florestal, para que a nossa sociedade possa gerar receita com a floresta plantada, não apenas com o processo de conservação, mas também de emissão de nota fiscal. Nós precisamos converter as nossas florestas em melhoria de renda aos detentores da terra. E aí, passando aqui para as espécies que são hoje trabalhadas para serviços ambientais. E aí nós temos o grupo da restauração florestal pura e simples. Pessoal, tá tudo bem aí? Estão me ouvindo? À medida que for surgindo dúvida, por favor, me interrompam, tá? Alguém me dá um joinha aí que estão entendendo o que eu estou falando. Tá tudo certinho, Alex. Joia. Então vamos prosseguir aqui, nesse alinhamento de vocabulário, né, de raciocínio. Quando a gente trabalha uma espécie voltada exclusivamente para uma demanda legal, que é uma medida compensatória e reparatória, com o objetivo único e exclusivo de eliminar um passivo ambiental, nós não temos um desenvolvimento tecnológico como é quando a gente gera um produto. E essa demanda legal, eu não vou falar de lei aqui com vocês, porque a equipe do professor Valverde já abordou esse tema, mas eu preciso falar o seguinte: muitas das espécies nativas hoje aumentou exponencialmente a sua demanda devido à legislação ambiental. A legislação brasileira é uma das melhores do mundo. Nós precisamos colocá-la no chão, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aí uma legislação específica que recomenda, por exemplo, a supressão de vegetação. Bom, se uma empresa hoje, por exemplo, uma empresa minerária, precisar de fazer uma supressão vegetal, a lei obriga essa empresa a repor isso. Esse passivo ele precisa ser mitigado. Então, legalmente, essa empresa vai ter que buscar no mercado sementes e mudas para fazer o restauro florestal de uma área semelhante àquela. Porém, esse mesmo arcabouço legal, ela obriga, por exemplo, árvores ameaçadas de extinção, como o pequi, o ipê, a ser plantada. Cada árvore que você suprimir, você tem que plantar 10. Porém, nós precisamos dialogar mais, porque hoje o que se tem visto, e eu, nesses últimos 20 anos aí trabalhando com o setor de sementes e mudas, cheguei a ver, por exemplo, uma monocultura de pequi ou uma monocultura de ipê como uma forma de repor à sociedade uma supressão de um grupo de indivíduos, ou seja, a empresa foi lá e cortou 100. Ela foi lá e plantou 1000 árvores de forma conjunta. Não é isso. Nós precisamos ter o bom senso, né, de trabalhar melhor esse arcabouço legal e desenvolver toda a tecnologia para conseguir multiplicar e conseguir cultivar essas espécies de forma conjunta para termos sucesso no restauro florestal. E hoje, abordando aqui o tema sementes e mudas, a minha visão é a seguinte: nós temos uma demanda gigantesca para repor as nossas florestas. O novo Código Florestal, segundo o professor Britaldo, né, lá da UFMG, nós temos um passivo de 21 milhões de hectares. E provavelmente outros que me antecederam falaram desse passivo. Porém, a minha visão aqui é no contexto tecnológico de multiplicação de sementes e mudas. E aí eu vou chamar a atenção para esse mercado que pode impactar vários municípios da Zona da Mata de Minas Gerais, porque nós temos expertise na produção de sementes, na produção de mudas, e temos também expertise na silvicultura de espécies arbóreas. Precisamos, sim, colocar nossa tecnologia, customizar as nossas espécies nativas e colocar essa tecnologia no chão, transferir à nossa sociedade. Então, todos os municípios, se bem planejado, eles podem converter essa oportunidade da restauração florestal em impacto altamente positivo às suas comunidades. Como fazer isso? Bom, 21 milhões de hectares. Vamos lá. Uma continha rápida. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esses 21 milhões aí, eles vão ser convertidos da seguinte forma: de 20% a 30% vai ser recuperação e regeneração natural, 50% a 80% em recuperação e plantio total. Ou seja, nós vamos plantar, nós vamos cultivar. Não importa se é plantio de muda
ou se é semeadura direta, ou outras técnicas aqui já expostas pelo nosso professor Venâncio. Bom, além disso, nós temos aí o Protocolo de Paris. São 12 milhões de hectares a serem restaurados. Como que isso impacta no setor de sementes e mudas? Isso vai impactar na oferta e na demanda, ou melhor, na demanda de mudas e ou sementes florestais nativas. Quando a gente pega aqui o nosso passivo, e aí falando exclusivamente de Minas Gerais agora, nós estamos aí, segundo o professor Britaldo, né, com um passivo bem representativo em Minas Gerais. Que passivo é esse? Bom, e aí vamos, antes de falar desse passivo, né, vamos fazer um paralelo com a silvicultura de espécies arbóreas, hoje, né, como vocês puderam ver lá atrás, muito voltada à parte de exóticas. Então, a tecnologia nossa é com exóticas. Mas nós estamos customizando, tem uma série de pesquisadores trabalhando no Brasil inteiro para customizar o nosso pacote tecnológico às espécies florestais nativas. Então, vamos lá, vamos pensar fácil aqui. Se nós temos 8,8 milhões de hectares e nós temos aí 10 bilhões de mudas sendo cultivadas, de árvores sendo cultivadas, não mudas, árvores. Minas Gerais, nós temos 1,9 milhão de hectares, 2 bilhões de árvores sendo cultivadas só em Minas Gerais. Obviamente, a grande maioria dessas árvores é eucalipto, voltada à siderurgia e à metalurgia. Bom, fonte IBA. Esses dados são de 2019. Vamos pensar um pouquinho aqui. 21 milhões de hectares é o nosso passivo ambiental, segundo o nosso professor Britaldo. Se a gente fizer o seguinte, eu nem vou usar aquela estatística lá do Ministério do Meio Ambiente, não. Eu vou ser mais... vou botar 50% sim para manejo e 50% para restauração, regeneração natural. Quando a gente vai em mudas agora, pensando só em mudas, tá? Vamos supor que 25% disso vai ser plantio de muda. Bom, isso vai nos dar aí 8,4 bilhões de árvores que nós vamos precisar cultivar. Não estou falando de mudas, estou falando de árvores, porque existe perdas no processo, então a demanda de muda ainda é maior do que isso. Bom, em Minas Gerais, segundo o professor Britaldo, né, 1,7 milhões de hectares a serem restaurados. 25% dá 437 mil hectares. Isso vai gerar 728 milhões de árvores que nós vamos precisar cultivar para que a gente não tenha mais esse passivo ambiental. Mas vamos supor que vocês, assim como eu, não acreditam que esses 21 milhões de hectares vão ser restaurados pelo Código Florestal, né? Mas eu acredito muito que nós, congelando aqui essa parte de silvicultura, tá? Vamos focar aqui no passivo lá do Acordo de Paris, 12 milhões de hectares, e vamos colocar que desses 2 milhões de hectares, 25% vai ser plantado com mudas. Vão ser 3 milhões de hectares com plantios de mudas. Isso vai gerar a necessidade do Brasil cultivar 4,9 bilhões de árvores. E olha o que nós temos de experiência em nível Brasil lá em cima. 10,5 bilhões de árvores nos 50 anos da engenharia florestal dentro do Brasil. É um grande desafio, mas é menor do que a gente já tem hoje em árvores sendo cultivadas. Isso me dá uma esperança grandiosa que a nossa missão vai ser cumprida, porque nós temos base tecnológica, nós precisamos ajustar a tecnologia. Bom, Minas Gerais. Bom, não estou falando de zona da mata, mas o estado como um todo, né? Passivo, com a mesma proporção aí do Código Florestal, 1 milhão de hectares nós vamos precisar restaurar segundo a legislação. 25% disso dá 250 mil hectares. Nós vamos precisar cultivar 416,5 milhões de árvores. Por que eu estou falando de mudas, de árvores e não mudas? Porque o nosso objetivo é produzir árvores e não mudas. Então, entendam que o mercado legal ele é gigantesco. Entendam também que eu nem citei aqui a parte de sementes, porque é altamente complexo estimar a quantidade de sementes que vão ser demandadas nesse processo de ajuste legal no contexto estadual, municipal e nacional. Por que eu estou falando isso?
Porque nós temos um leque de espécies gigantesco e nós temos, por exemplo, um jatobá que vai dar 250 sementes por quilo e nós temos aí uma quaresmeira, uma tibuquina, que vai dar 5 milhões de sementes por quilo. Então, estimar um volume, um peso de semente, eu acho realmente muito complexo. Mas mudas, nós podemos falar que esse volume de árvores a ser cultivadas é provavelmente 80% do que nós vamos precisar expedir de mudas. 20% aí são perdas dentro do processo de plantio e replantio. Então, existe aí sim uma demanda legal. Nós precisamos conectar essa demanda legal à emissão de nota fiscal para que as nossas espécies sejam valorizadas. E quando eu falo valorizadas, eu me lembro muito do meu amigo Cláudio Pontes, né, já atuou aí, ex-colaborador da WRI, que lá em 2019 nos procurou aqui na Universidade Federal de Viçosa para ministrar um curso para o pessoal de Mariana, porque ele ficou muito assustado, porque o pessoal perdeu a conexão com o ser florestal. Muitas das pessoas abaixo de 40 anos não conhecem uma espécie florestal. Quando é perguntado, você conhece um angico? A pessoa falou, já ouvi falar, mas eu não conheço. E eu estou falando aqui do pessoal do perímetro rural. Isso é muito grave. Nós, para conseguirmos sucesso na restauração florestal, nós precisamos conectar o ser humano ao ser florestal e mostrar que a gente pode, sim, ter remuneração para essa conexão. E aí a gente vai ter oportunidade de sucesso na restauração florestal. Então, essa é um volume que me motiva a acreditar na economia da restauração florestal, desde que conectada à emissão de nota fiscal, à remuneração do produtor e ao desenvolvimento tecnológico, à customização do desenvolvimento tecnológico. Para além desse quantitativo, aqui em Minas Gerais nós temos ainda um plus nesse mercado de sementes e mudas. Como o Silvio falou e o Alisson falou, eles já são uma realidade desse evento catastrófico ocorrido em Mariana, que é o rompimento da barragem da Samarco. Esse rompimento foi um evento extremamente traumático, mas que para o setor de sementes e mudas ele tem trazido uma catalisação do processo de desenvolvimento tecnológico. Infelizmente, depois, posterior ao evento. Poderia ter sido antes, né? Mas ocorreu o evento, e esse evento, eu vou mostrar aqui para vocês, que ele realmente modificou toda a estrutura de mercado, que já era positiva, mas ele tornou ainda mais positivo o setor de sementes e mudas no contexto de demanda de mudas florestais, tá? Outro evento, barragem da Vale rompe em Brumadinho. Outro evento catastrófico, onde para o setor ambiental foi trágico e terrível, mas que está trazendo o desenvolvimento tecnológico para o setor de sementes e mudas. Então, nós vamos abordar aqui esses temas. Pessoal, por favor, me interrompam, viu? Vamos conversar, vamos estar sempre perguntando aí quando for necessário a vocês. Vou avançar. Bom, dentro desse mercado, nós temos aí uma demanda que inicialmente, segundo o TETAC, era de 42 milhões de mudas a serem plantadas. Isso lá no começo. Porém, a Fundação Renova, por parceria com diversas universidades, dentre elas a Universidade Federal de Viçosa, imagino que o professor Venâncio tenha falado um pouco desses trabalhos de desenvolvimento tecnológico na restauração florestal ligados à Bacia do Rio Doce, ligados à necessidade legal de desenvolvimento tecnológico para a Bacia do Rio Doce. Hoje, essa demanda de mudas ela caiu bastante de forma considerável, mas não caiu e ainda multiplicou em projeção geométrica a demanda de sementes. Por quê? Apesar da quantidade de muda demandada para o processo de restauração florestal, nós passamos a ter uma demanda exponencial por sementes. Por quê? Passamos a adotar outras técnicas além do plantio, que é a semeadura direta, por exemplo. A semeadura direta, ela demanda uma quantidade absurda de sementes. E hoje, a semente é, sem sombra de dúvida, o principal insumo e o insumo mais escasso dentro do processo de restauração florestal.
Em termos de oferta, tem muito poucos dados, tá, pessoal, em relação à oferta desses produtos. Hoje, nós estamos articulando junto ao Ministério da Agricultura, professor Gleison dos Santos, que é meu co-orientador aqui dentro do meu doutoramento e um dos mentores aí da minha vida profissional, ele está dentro do Comitê de Sementes e Mudas, nós participamos desse comitê e lá dentro nós estamos articulando, tentando buscar mecanismos para que a gente tenha um censo anual da produção de sementes e mudas, um processo um pouco mais informatizado do RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, que nós vamos abordar amanhã, para que a gente tenha mais dados de quem está produzindo, onde está produzindo. Essa informação aqui é um trabalho de 2016 que levantou dentro de Minas Gerais o setor produtivo. Naquele período, em 2016, Minas Gerais produzia, declarado ao Ministério da Agricultura, tá? Isso é importante, 5,2 milhões de mudas. Isso, próximo à nossa demanda, ela é muito pequena, né? E essas mudas, elas estavam concentradas dentro de Dona Eusébia e Astolfo Dutra. Isso em 2016. Lembrando que em 2017 nós tivemos um processo de mobilização da Fundação Renova que mudou esse quadro de forma direta. O que é isso aqui? É o que a gente tem hoje de mais atualizado. O Nativas Brasil é um movimento do setor produtivo de sementes e mudas florestais em nível Brasil, que tenta juntar empresários e cientistas do ramo de produção de sementes e mudas para o diálogo franco e aberto via rede social, via WhatsApp. E também busca, dentro dos empreendedores, uma articulação. Só para vocês verem aqui, que são 27 cidades que são representadas pelo Nativas Brasil hoje, e está em franco crescimento esse movimento. Tá? Minas Gerais, segundo os participantes do Nativas Brasil, já tem a capacidade produtiva de 8,7 milhões de mudas. Isso graças aí à entrada do Viveiro Ouro Verde, que converteu sua tecnologia, né, muito representativo dentro do Estado, mas isso não é a oferta total do Estado. Você vê que tem muitos empreendimentos de Dona Eusébia que não estão aqui ainda dentro do Nativas Brasil. E Dona Eusébia, apesar de ter uma cooperativa e uma associação, esses dados de produção ainda são obscuros. Então, nós vamos tentar trabalhar para trazer luz a essa realidade empreendedora no setor de produção de sementes e mudas. E isso impacta, e eu acho que os representantes municipais aqui presentes podem colaborar com isso, podem fomentar essa rede de sementes e mudas, porque é representativo do ponto de vista econômico e muito mais representativo do ponto de vista social. Não se tem hoje um dado estatístico que comprove a representatividade econômica desse setor, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Cada muda hoje em nível estadual, ela é vendida em torno de R$ 1,70. Nós estamos falando aí de um valor representativo em termos financeiros. E também do ponto de vista social. São viveiros familiares e viveiros como Ouro Verde, que tem aí mais de 10 famílias, né, mobilizadas. Bom, em relação aí a parte de produtividade, né? São 17 milhões de mudas sendo produzidas, somente por esse grupo de empreendedores, né, desse movimento, e mais que isso, são várias universidades ali trocando conhecimento, né, multiplicando, fazendo uma partilha realmente entre os conhecimentos empíricos dos empreendedores com os conhecimentos científicos, a universidade tentando interagir com os empreendedores. Então, é muito gratificante fazer parte desse grupo e dizer que eu estou realmente muito animado com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento econômico do setor de sementes e mudas florestais. E, dentre as iniciativas, que eu acho que é importante a gente partilhar, a UFV, lá em 2014, ela lançou o primeiro simpósio nacional sobre tecnologia de produção de sementes e mudas. Foi a primeira vez que
que nós conseguimos juntar quase 500 pessoas aqui dentro da universidade, foram vários estados do Brasil representados, várias instituições, para realmente debater o setor de sementes e mudas. Lembrando que 2 anos antes foi a homologação do Código Florestal, e a gente viu naquele momento que o setor de sementes e mudas ele não estava preparado para esse aumento abrupto da demanda. E mais que isso, eu acho que é muito importante nesse momento ressaltar que 2022 faz 50 anos do Encontro de Estocolmo, onde nós lançamos, a humanidade lançou as bases para o desenvolvimento sustentável. Então, é muito representativo o momento que nós estamos vivendo. E esse evento, Nativas 2014, ele teve a sua segunda edição lá em 2018, em Belo Horizonte, também muito representado, diversas instituições, universidades, empreendedores, organizações não governamentais partilharam ali suas experiências. Iguais a essas, existem várias outras iniciativas com o intuito de desenvolver o setor de sementes e mudas. Nós precisamos conectar todas as prefeituras, capilarizar esse movimento para que a gente tenha, sim, dados estatísticos sobre o setor, desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia para esse setor que é a base da restauração florestal. Bom, outras iniciativas aí de fomentar a oferta, de aumentar a oferta de produtos de sementes e de mudas. Bom, a Fundação Renova, então, lá em 2017 começou a mobilizar, né, empreendedores. Em 2018 a 2020 foram mobilizados aí 16 empresários, 12 viveristas profissionais, 4 viveristas familiares, foram mais de 1 milhão de mudas produzidas e plantadas. Então, a Fundação Renova, ela vendo que o mercado estava desarticulado, ela começou a articular. E aconteceu ali os primeiros encontros, né? Esse lado esquerdo foi um encontro lá no Ouro Verde, lá em 2018, onde vários viveristas mobilizados se encontraram, fazendo um brainstorm, uma troca de saberes mesmo, trocando figurinhas sobre o que eles sabem sobre o processo de cada uma das espécies, quais são os principais desafios. E no Espírito Santo também, esse encontro foi lá em Colatina, utilizamos o viveiro Berço das Árvores, lá do professor Mendizente, para essa troca dos saberes. Então, essa foi 2 encontros muito marcantes para o setor de sementes e mudas da Bacia do Rio Doce e que, na minha visão, representaram muito nessa tentativa de articulação entre todos os stakeholders, entre todos os atores da cadeia produtiva. Aqui, fotos, né, dessa produção da Fundação Renova voltada aos viveristas familiares. Essas caminhonetes elas estão repletas de mudas produzidas por famílias que antes desse projeto elas não tinham tido contato com a produção de mudas. Essas famílias, todas elas, foram famílias afetadas de forma direta pela lama. 2 dos 4 viveiros foram implantados dentro da lama da Samarco. Então, sem sombra de dúvida, um exemplo de transferência de tecnologia com êxito. As mudas foram produzidas de forma muito direta. Alisson e Marina estão aqui para realmente falar um pouco desse projeto, como é que foi essa transferência de tecnologia para a sociedade. Esse aqui é o Viveiro Oliveira, lá de Mariana, Dona Conceição, João Bosco, aí já em fase final, expedindo as suas mudas, né, onde tivemos aí um processo de transferência de tecnologia, de acompanhamento, e acho que pelo próprio vídeo aí mostra a qualidade dessas mudas, né, que é o primeiro lote produzido por essa família. Isso é realmente muito representativo e traz luz, traz esperança à cadeia produtiva da restauração florestal em escala. É possível produzir muda florestal nativa, é possível beneficiar famílias, é possível, sim, restaurar 12 milhões de hectares e, sim, 21 milhões de hectares, desde que a gente haja união e conexão do ser humano ao ser florestal. E, Alisson e Marina, vocês querem falar alguma coisa aí dessa
dessa participação de vocês nesse projeto, como é que foi isso para vocês, né? Vocês falaram um pouquinho já, mas eu acredito que a gente possa aí abordar um pouco mais como é que foi essa participação nesse projeto social. Acho que até um projeto de empreendedorismo ligado a sementes e mudas. Sim. Bom, eu assim, antes a gente não tinha tido experiência, né, com criar tantas mudas assim de uma vez só. Então, está sendo um processo de aprendizado assim, de grande aprendizado, né? Estamos aprendendo muito aí, principalmente com você, né, Alex? Você tá aí assessorando a gente, mostrando como que faz. Então, é uma transferência de tecnologia mesmo, né? Como você anda dizendo. E é bem isso, assim. Acho que estamos muito satisfeitos assim, com esse projeto dos viveiros familiares, né? Que a gente está bem envolvido, né? No todo o processo aí das mudas e a ponto da gente continuar, né? Conseguir continuar caminhando com as nossas próprias pernas, assim. É o nosso objetivo, né? A gente quer continuar trabalhando com isso e tendo esse apoio aí, né, da Renova e essa assessoria técnica aí está sendo assim, incrível. Maravilha. Eu acho que é importante a gente falar que essas 4 famílias, elas receberam a estrutura, né, de produção com capacidade aí para produzir 5.000 mudas por semestre. São, na verdade, 6.000 mudas por semestre, 12.000 mudas por ano. Então, uma capacidade produtiva de 24.000 mudas para um local que antes, segundo o Ministério da Agricultura, pelo menos, não tinha viveiro. Então, essa região que antes não era produtora de sementes e mudas, ela passou a ser por um projeto que eu acho que ele é altamente replicável em todas as regiões do Brasil. E está fazendo a gente também olhar para essa questão muito importante aí, né, da emissão da nota fiscal. A gente já vinha produzindo mudas, né, e vendendo bem assim para agricultores familiares mesmo. Então a gente não tinha esse contato, né, com a necessidade de emitir nota e vendo aí também tudo que você colocou na palestra, quão importante é isso, né? Maravilha, meu irmão. Lembrando também, Alex, que esse projeto da Fundação Renova foi bem interessante, assim, que o Viveiro Ouro Verde fez as mudas baby, né, para esses viveiros familiares. E, assim, a gente pôde ir lá depois e acompanhou o trabalho deles lá. Eles estavam bem dedicados, né, e aprendemos também lá com eles. E eles fizeram uma parceria boa com a fundação e deu certo, né? Verdade, muito bem lembrado, Marlúcia. Essa conexão, né? Porque, na verdade, o viveiro, eu vou falar mais à frente, quando a gente chegar em inovações tecnológicas, que esse projeto, mais do que um projeto de empreendedorismo ligado à transferência de tecnologia, ele também foi um projeto de inovação tecnológica, porque o substrato utilizado aí foi um substrato com uma tecnologia nova, que nós vamos abordar lá na frente. E essa tecnologia, produzida pela parceria da Universidade Federal de Viçosa com a Fundação Renova, ela trouxe ao mercado um substrato diferente, um colostro. E a gente vai falar isso ali mais à frente, e com certeza eu vou querer a partilha de vocês para que vocês possam falar dessa inovação tecnológica aí, liderada pela professora Catarina Cazui. E assim, avançando, né, nas iniciativas para aumento da oferta, dentro da bacia do Rio Doce, que é onde nós estamos aqui, a maioria, né, dos presentes na Zona da Mata, a Fundação Renova, junto com o CEPAM, a UFSCar e os amigos lá da rede de sementes do Xingu, eles estão desenvolvendo a rede de sementes e mudas da bacia do Rio Doce. Por quê? Foi identificado um gap gigantesco na oferta de sementes colhidas dentro da bacia do Rio Doce. Então, o Leandro Abraão, tá, que
já conversei com ele ontem, ele se dispôs a conversar e partilhar com cada um de vocês aqui presentes sobre essa iniciativa da Rede de Sementes e Mudas. Ele é a pessoa dentro da Fundação Renova que está liderando isso, junto com meu amigo Bill, lá do CEPAM, e a Fátima, né? São grandes líderes aí nacionais desse movimento de rede de sementes, de restauração florestal, e que estão fazendo um excelente trabalho na articulação da sociedade e na tentativa de aumento do fornecimento de sementes florestais nativas para o processo de restauração dentro da bacia do Rio Doce. Isso também me deixa bastante motivado e feliz com essa iniciativa. E aí, com essa transição do mercado, que eu acho que é muito clara para todos nós, e também que nós precisamos nos articular, as prefeituras, os novos gestores precisam estar atentos à oportunidade econômica e à oportunidade de articulação desses diversos atores, o produtor rural, as universidades, as organizações não governamentais, para que todos juntos possamos criar uma sinergia e impulsionar esse mercado e colocar essa roda para andar. Pensando aí dentro das tecnologias, nós já temos uma base tecnológica bastante robusta para a parte de propagação de plantas arbóreas. Como disse anteriormente, a gente precisa realmente customizar, ajustar o caminho para que seja aplicado a cada uma desse amplo portfólio de espécies, né? E aqui alguns livros que eu recomendo, coloquei alguns links, tá, pessoal, na apresentação. Então, eu vou divulgar aqui, eu vou passar para vocês o PDF dessa e das outras apresentações, e aí, quando vocês receberem, vocês vão ter a oportunidade de pegar o link, clicar em cima e vai ser direcionado aí para, por exemplo, aqui, ó, rede de sementes. Eu coloquei o link, então, mesmo em PDF, quando vocês receberem, vocês vão poder clicar aqui nesse ícone e vai ser direcionado para a página da rede de sementes, ou vai ser redirecionado para a página do CEPAM, da Fundação Renova, enfim. Tudo que foi falado dentro das apresentações, eu coloquei o link para que vocês possam clicar e acessar essa informação na íntegra. Que aqui é muito corrido, né? Fica difícil da gente falar tudo e abordar. E também queria expor para vocês outras literaturas que eu recomendo conectadas à gestão, porque não adianta a gente começar a produzir, saber as técnicas, né? A fisiologia da coisa, a nutrição da coisa, a patologia, a entomologia, sem a gestão do processo produtivo, a gestão da qualidade, o entendimento da gestão de pessoas, porque nós estamos falando aqui de uma unidade de produção de sementes e uma unidade de produção de mudas, que na maioria das vezes está conectada, mas nem sempre. Ela pode estar desconectada e é uma empresa e precisa ser enxergado dessa forma, independente se esse setor está dentro de uma prefeitura, ou é um empresário, um CNPJ, ou é um agricultor rural que emite nota por meio do cartão do produtor rural, ou se é uma organização não governamental. É um setor de produção e ele precisa ali embarcar várias tecnologias. E a gente tenta sempre mostrar isso para que as pessoas fiquem atentas, não somente aos conhecimentos da operação de produção, mas também os conhecimentos gerenciais para que a gente tenha sucesso na restauração florestal, sucesso na propagação e na produção de sementes e mudas. E aí, passando para a parte de inovação, mas antes eu queria saber se tem alguém que queira fazer algum comentário sobre essa parte de mercado, se tem alguma experiência que queira partilhar, enfim, o que vocês aí pensam sobre essa parte mercadológica, a visão aí do Ouro Verde, a visão do Que Planta, sobre o mercado. Vocês aí, Ouro Verde e Que Planta, a gente está falando de dois formatos gerenciais muito distintos. Um voltado à agricultura familiar e o outro à produção em escala. Obviamente que o formato gerencial é diferente, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? A escala gerencial é menor, a planilha é mais simplificada quando a gente está trabalhando na parte familiar, porque é menos produto, menos espécies, e aí uma robustez maior no mercado, porque ele exige isso, né? Silvio Leão e Marluce, e Marciel, por favor, também,
como que vocês enxergam esse mercado e como que o Ouro Verde está conectando, né, aumentando o seu portfólio, tentando contribuir com essa cadeia da restauração florestal? Silvio? Alex, a gente tem percebido nesse curto tempo de produção de uso nativa, né, a necessidade das empresas entrar em contato com os viveristas e fazer tipo um contrato, né, de demanda de muda para o próximo plantio. O que acontece hoje é que eles não fazem esse contato, não fazem esse contrato, e então os viveristas eles têm receio, né, de produzir a grandes quantidades de mudas, porque isso custa dinheiro, né, dinheiro empatado no viveiro. Uhum. E você não sabe se essa muda vai ter uma saída, né? Se vai ter aí um cliente, né? Um mercado para essa muda. Perfeito. Então, a gente trabalha sempre com freio de mão puxado. Aí, quando chega a época do plantio, que é de outubro até março, abril, as empresas começam a fazer contato com os viveiros, que é o nosso caso. Aí surge a demanda, só que você não está preparado porque você não tinha, né, um contrato antes. Então, fica o viveiro sem vender a muda, porque não tem, e fica a empresa sem plantar, porque não acha no mercado, né? Não acha na prateleira essas mudas. Então, eu entendo que essas empresas deviam, né, entrar em contato com os viveiros, né, agendar essa muda e fazer um contrato bonitinho, que aí sim ia ser bom para ambas as partes. Eu percebo isso aí. Excelente fala, Silvio. E não podia vir de um empreendedor que fosse tão simbólico. Isso é muito importante. Aqui nesse bate-papo, nós temos aqui gestores municipais. E acho que cabe apoio das prefeituras nessa articulação e essa conexão do empreendedor viverista com a indústria. Porque hoje as indústrias, né, o fundo privado é o que está movimentando a restauração florestal no Brasil. Então, o que a gente tem? A gente tem uma demanda imediatista, porque eles querem cumprir uma demanda legal, e esse processo, muitas vezes, o gestor dessas empresas, com pouca experiência ou pouca informação do setor de sementes e mudas, ele não sabe que cada espécie tem o seu tempo de produção da semente. E a semente é a base do processo produtivo da muda. Então, não adianta encomendar uma muda de Braúna, por exemplo, de pau-brasil, em julho. Por quê? As sementes são colhidas em dezembro. Elas perdem a germinação muito rápido. Então, essas especificidades do setor, é muito importante que toda a cadeia produtiva da restauração florestal ela fique sabendo, para que cada ator dessa cadeia possa trabalhar no seu time, no seu cronograma executivo ideal, para que essa cadeia possa ter mudas baratas, com qualidade em semente para os processos de semeadura direta. Enfim, essa visão do Silvio ela é muito representativa e o Nativas Brasil vem batendo muito nessa tecla. Nós precisamos planejar a restauração florestal com no mínimo 3 anos de antecedência. Onde que vai ser plantado daqui a 3 anos? Onde estão os viveiros mais próximos? Onde estão as árvores? E a gente vai mostrar isso no decorrer do curso. Alisson e Marina, como que esse mercado da restauração florestal ele está interferindo aí na rotina do QPlanta? Vocês já falaram da Fundação Renova, né? Mas eu sei também aí dessa parceria com a Anglo Gold, enfim. Conta um pouco para a gente desse mercado e a conexão do QPlanta ao mercado de sementes e mudas florestais. Sim. Então, eu sinto que o mercado que o QPlanta atende é um mercado de
pessoas que estão buscando aquelas frutas que comiam na infância, em ter as frutas para os filhos subirem no quintal, né? Assim, aquele espaço mais urbano e ao mesmo tempo mais sentimental, assim, né? De resgate, de também estar fazendo esse processo de reflorestar aos poucos, assim. Então, a gente também teve essa parceria, como você falou, da Anglo Gold, então de ver as empresas também buscando interesse por isso. A gente já vendeu para outras mineradoras e gosta de fazer esse trabalho com as escolas, né, com a educação, a partir da conscientização que a gente também propaga, sabe? Maravilha, Marina, maravilha. É um outro mercado aí bastante interessante e é muito representativo, não só do ponto de vista econômico, mas social. Esse trabalho dos viveiros familiares e também dos viveiros em escala na conexão do ser humano é extremamente relevante. A restauração florestal, ela precisa, ela somente terá êxito com a valorização do ser florestal, mas mais que isso, com a valorização do ser humano e a conexão desses dois seres, que senão não adianta a gente plantar porque a próxima geração vai cortar. Então nós precisamos... Alex, sim? Interrompendo o seu assunto aí um pouquinho, também a dificuldade, por exemplo, do mercado aí de estar fazendo contato antes, né, tipo um contrato mais a longo prazo, é a dificuldade de sementes também no mercado. Perfeito, Marluce. O mercado hoje de sementes, ele é um mercado, assim, é muito pouca semente que a gente encontra no mercado e a maioria delas com a qualidade muito ruim, entendeu? Uhum. Então, de repente, você compra uma semente umas 5 vezes para ter uma germinação, assim, bem pouca. E por isso que a gente também está avançando aí na coleta própria de semente, né? O Ouro Verde viu que a coleta própria de semente hoje é o melhor, né, contexto que está tendo, assim, porque o mercado de sementes é muito ruim hoje. Excelente, excelente. E a gente vai abordar um pouco disso quando a gente for falar de inovações tecnológicas, mas mais que isso, amanhã, né, a gente vai falar um pouquinho de todos esses desafios para que a gente consiga conectar todos esses atores da cadeia da restauração de paisagens florestais. Gostei muito, acho que essa partilha foi muito rica e nós vamos avançar aqui agora para a parte... Oi? O Leonardo está com a mãozinha levantada, eu acho que ele queira fazer algum comentário e também tem uma pergunta no chat. Leonardo? Oi, gente, bom dia. Bom dia, professor, pessoal do Viveiro, todos os participantes. O que eu ia falar tem conexão exatamente com isso que a Marlúcia citou em relação ao mercado de sementes, né? Perfeito. A gente sabe que plantio total é a técnica de restauração mais onerosa, que é mais cara, e a gente está investindo aqui na TNC na questão da muvuca, e a gente sabe que para fazer muvuca precisa de bastante semente, né? Então, acho que isso é a estruturação de redes de coleta, capacitação, treinamento para coleta, igual o Viveiro Ouro Verde já está fazendo, é fundamental. Maravilha. E um comentário, né, dessa questão do planejamento da cadeia da restauração, eu acho que os municípios que já... E eu acho que o grande mercado para isso, o que motiva esse mercado, eu acho que são 3 forças, né? Que é a fiscalização em relação à questão do compliance, da restauração das APPs, o mercado, que exige muitas vezes a regularização ambiental das propriedades, né? No caso das mineradoras, elas compram sementes porque elas têm que fazer compensação, e, por último, ainda os bancos, né? Que precisam de entrar nisso, passar a exigir regularização ambiental, porque aí sim a gente tem uma demanda, essa de compliance bem definida, e o município que está entrando nesse processo de priorização de áreas, na medida que ele identifica onde estão essas áreas de APPs, a montante das suas captações de água definidas, e é necessário entrar em contato lá com o viveiro, porque é isso, são sazonais, né? E o município pode prever no ano seguinte aquelas áreas, né, escalonar a restauração das suas áreas prioritárias em conjunto com os viveiristas para ter sempre o movimento e fazer a roda girar. Então,
Eu acho que esse ponto é bem importante, os municípios fazerem o planejamento, definir quais são as suas áreas que precisam de plantar, e aí sim, né, talvez no ano seguinte somente, fazer a roda girar. Então, esses são meus comentários aí. Gratidão demais pela partilha. Eu concordo em gênero, número, em grau com as suas palavras. Qual que é a pergunta no chat? O Abílio. Gostaria de saber se existe uma rede de coleta de sementes onde ocorre o mapeamento de matrizes gerenciado por um banco de sementes no território. Tá. Qual que é o município dele? É Rio Doce. Rio Doce. Bom, aqui, ó, quando eu enviar esse PowerPoint aqui, vai estar em PDF por causa do tamanho dele, só clicar aqui, ó, que isso aqui vai ser direcionado para um questionário para acessar uma plataforma, né? E aí ele vai preencher os dados dele para ele se cadastrar na rede de sementes da Bacia do Rio Doce, e alguém da rede, provavelmente do CEPAM, que está liderando esse movimento, vai entrar em contato com essa pessoa que tem interesse em receber informações, em receber treinamento, em produzir, extrair sementes, né, produzir via extrativismo, para participar dessa rede de sementes. Então, vai ser, quando receber aqui, basta clicar isso aqui e vai ser direcionado para um questionário onde ele vai poder entrar e acessar essa rede. Mais à frente, eu vou colocar lá vários ícones de várias redes de sementes Brasil afora. Mas dentro da Bacia do Rio Doce, essa é a articulação que está aí hoje em evidência, que está sendo construída de forma mais robusta, né? Okay? Alex, eu gostaria de falar, posso? Claro, por favor. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos relacionados a isso. Em momentos anteriores também profissionais, eu participei de algumas ações relacionadas a banco de semente e banco de gemosperma. Assim, a pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: eu entendo que existe uma rede online onde você faz o cadastramento, mas existe alguma estrutura física que gerencia toda essa demanda dentro de um território, aonde a gente sabe que toda bacia, toda região, existem as espécies de maior, como é que eu posso dizer? Existem as espécies de ocorrência e espécies de maior demanda de uso. E por isso, a gente acabou de até ver alguns índices aí, onde um número grande de demanda de mudas existe, mas a dificuldade do acesso à semente sempre é um problema. A gente colocou números interessantes, eu achei muito interessante a sua apresentação, mas a gente, ao mesmo tempo, quando a gente fala de fechar contratos antecipados para execução de projetos de reflorestamento, logo, isso fica linkado também à oferta de semente e como está estruturado essa rede de coleta para poder fechar esses contratos, por exemplo. Né? A gente sabe que existe uma sazonalidade com relação às sementes, né? As matrizes no qual vão ter essa semente, existe uma restrição do número de matrizes por espécie, e por isso que eu perguntei sobre isso. Pontos de armazenamento, uma gestão maior para que essa demanda que hoje, até mesmo dentro da própria Fundação Renova, de ações de reflorestamento dentro do estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo, é uma demanda grande. Né? A gente tem lá 5 mil nascentes, 10 milhões de mudas, e por aí vai, em vários municípios e tal, e a gente vê que acaba tendo essa migração para locais fora de área de ocorrência, onde vai até ter a parte de reflorestamento, uma sazonalidade muito grande com relação ao mix de espécie, ou muitas vezes até espécies que a gente discutiu em palestras anteriores, que não são muito adequadas, e isso traz dificuldade para esses viveristas produzir e atender essa demanda. Então, é por isso que eu fiz essa pergunta, se existe um gerenciamento de uma estrutura mais ampla, sabe? Assim, tudo bem, faz o cadastramento, existe uma demanda de tantas espécies, a gente tem
tantos coletores cadastrados, cada coletor tem uma lista tal, isso vai para um banco onde é armazenado, já pensando numa demanda para o ano seguinte, nesse sentido. Perfeito, Abílio. Seguinte, lá em 2018, nós iniciamos algo até maior do que isso que você está falando, sabe? Por quê? Não existe hoje um planejamento em nível estadual ou em nível federal, ou até mesmo em nível municipal para o processo de restauração florestal. O que existe hoje é a tentativa de um planejamento de uma empresa específica, de um CNPJ específico para cumprir um passivo ambiental. Exemplo, Fundação Renova, exemplo, Vale. Isso existe. Hoje, a Universidade Federal de Viçosa, ela participa do debate, do diálogo, da construção de um cronograma para execução desses passivos ambientais, tanto em Brumadinho, quanto na bacia do Rio Doce, quanto lá na bacia lá de Brumadinho, né? Mas em nível municipal, federal, estadual, eu desconheço. Lá em 2018, nós propusemos, dentro do evento, onde estavam várias organizações não governamentais, várias lideranças municipais, uma conexão do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria da Agricultura e o Ministério da Agricultura. Por quê? O Ministério do Meio Ambiente hoje ele não conversa com o Ministério da Agricultura. E por que eu estou falando isso? Os passivos ambientais, EIA-RIMA e PTRF, essas coisas, eles ficam conectados no Ministério do Meio Ambiente. A produção de sementes e mudas e de outros insumos ficam lá na aba do Ministério da Agricultura. Aonde que esses dois arquivos, que o que vai ser plantado, porque isso não é do dia para a noite, para você fazer um processo de restauração florestal, para atender uma demanda legal, você precisa de fazer uma EIA-RIMA, dependendo da situação, um PTRF, tem um estudo baseado antes da execução. E esse documento ele fica armazenado junto, normalmente, ao Ministério do Meio Ambiente ou à Secretaria de Meio Ambiente. E não existe conexão desses órgãos. Existem alguns movimentos, e aqui eu gostaria de citar a Coalizão Brasil, que eu participo e eu sou muito feliz em participar, porque tem me contribuído com a minha evolução técnica e também com o network voltado à tentativa, né, de trazer luz ao passivo ambiental brasileiro. Então, assim, eu desconheço esse planejamento, mas eu queria abrir um parêntese. Quando você fala assim, olha, não adianta porque não tem semente. Na verdade, a estruturação da cadeia produtiva, ela inicia na definição de áreas. Onde eu quero plantar? Segundo momento, a pergunta que se faz é como eu vou restaurar? Ou melhor, onde eu vou restaurar? Segundo, como eu vou restaurar? Quais espécies eu vou usar? E a partir daí, conhecer as espécies, conhecer os indivíduos florestais e saber que não adianta você querer executar um PTRF de um dia para a noite, porque senão você vai plantar lá as mesmas espécies de sempre, que têm sementes em abundância. E aí a gente passa a ter essa demanda. Então, nós precisamos aí de uma gestão municipal, de uma gestão federal, de uma gestão estadual do processo de restauração florestal, conectar essa demanda legal das empresas privadas à seleção de espécies que possam gerar receita, gerar renda ao produtor detentor da terra, e, a partir daí, conhecer as espécies e montar, primeiro, um cronograma de coleta de sementes, um cronograma de armazenamento de sementes, e a gente vai ver isso lá na parte de inovação aqui para frente, e, a partir daí, construindo um cronograma executivo que seja exequível. Essa é a minha visão. Se alguém for contrário a ela, por favor, que fale. Mas hoje está faltando essa gestão em nível local, municipal, estadual e federal. Existem projetos, e acho que esse é um excelente local para debatermos a metodologia de planejamento. E é por isso que eu aceitei prontamente e estou muito feliz de estar aqui hoje discutindo esse tema, que faz parte da minha vida desde que eu nasci. Então, eu partilho com você isso, e essa é a minha visão. Você gostaria de complementar, por favor?
Bom, Alex, o que você colocou concordo plenamente. Eu não sei se eu fui mal interpretado quando eu falei da demanda. Na verdade, é essencial que a demanda ocorra. Eu concordo que o fluxo também ele tem a ver com o envolvimento das instâncias e órgãos federais e estaduais, até porque os licenciamentos vão partir desses órgãos e posteriormente vai chegar dentro da esfera municipal, né? E realmente é uma coisa que é fundamental. Se a gente está falando de fomento à produção florestal e como você falou, são empreendedores, os viveristas são empreendedores, eles vão desprender de recurso para poder investir na produção florestal. Logicamente, a pessoa vai ter que ter algum tipo de cronograma e alguma perspectiva, horizonte de demanda, de venda mesmo. Como o mercado vai demandar a aquisição das mudas dele, né? Então, com certeza tem que estar integrado, né? O Estado junto com os municípios, o governo federal, nessas ações, até porque como você falou, acordos e decisões para a restauração de ecossistemas ameaçados, que a gente está dentro do ecossistema da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, existem, mas às vezes eu fico um pouco preocupado nesse sentido. Eu já vi experiências de pessoas, como foi citado até do nosso participante, um viveiro grande, né? No qual o gargalo é sempre a questão da semente. E isso realmente é uma coisa que eu fico preocupado. E outras metodologias de restauração, não só o plantio total, também demandam, ou seja, é o insumo primordial para a restauração florestal, é a semente, né? Ô, Abílio, só um parêntese, quando a gente fala assim, não tem semente, é uma grande mentira. Semente é o insumo que mais perde dentro das nossas florestas. Não tem organização para extrativismo dessas sementes. Então, falta gestão para o processo de restauração florestal. Falta planejamento para ir lá e buscar essa semente. Temos na bacia do Rio Doce um grande deserto de pasto aqui dentro. Então, Alex, é o gerenciamento que você está dizendo. Eu concordo, eu não estou discordando de você, não. Não, nós estamos conversando no mesmo sentido, exatamente, nós estamos alinhados. Exatamente isso. O que falta é isso, montar um gerenciamento de organização para estruturar realmente um banco de semente que vá dar suporte a esses viveristas todos, né? É isso aí mesmo. Concordo plenamente com você. Maravilha, estamos alinhados mesmo nisso. E assim, Alex, oi. Nós estamos a 10 minutos de encerrar a sessão e tem mais uma pessoa querendo a palavra também, tá? Beleza, vamos lá. Vitor, você está com a mão levantada? Pode falar, por favor. Bom dia, tudo bem? Então, eu queria só colocar, para mim, eu sou mais favorável a modelos mais descentralizados, então, viveiros familiares acho que assumem importância grande quando a gente fala em ganho de escala, plantio de sementes também, mas vejo, ao invés do problema da organização, acho que a modalidade de contratação, essa descentralização, para mim, o tempo, né, o fator tempo, são muito mais importantes aí quando você vai planejar, a restauração em grande escala. Então, por exemplo, se a gente assume se a gente tem contratos se ao invés de contratar uma empresa para plantio total, para plantio de muda, a gente faz um contrato com o próprio produtor para restauração de longo prazo, você contrata indicadores de restauração ao invés de mudas plantadas, você chega num contexto onde o produtor tem flexibilidade para fazer, no primeiro ano, uma condução daquela regeneração, um plantio somente de sementes de recuperação, de adubação, né? Depois, no ano seguinte, avaliar como é que foi a regeneração, e aí sim ir incrementando com mudas nativas e com mudas de interesse econômico, com mudas exóticas aí também, né? Com espécies exóticas também. Então, acho que do lado do ganho de escala, essa a modalidade de contratação e focar no produto do proprietário da terra como o protagonista. Para mim, isso é dar o protagonismo para o produtor. A gente sempre fala muito isso da participação social, e quando a gente coloca ele como responsável por planejar essa restauração do seu próprio passivo no médio e longo prazo, você dá essa descentralização para o mercado e você permite que
que ele faça o próprio planejamento e acesse os viveiros locais, as iniciativas locais que estão disponíveis, né? Então, acho que um pouco da minha impressão é isso, né? Você, falando por parte da Renova, né? Eu estou na Renova hoje, é muito difícil você fazer contratos de 3 anos, fazer contratos com empresas, que você ainda precisa fazer um processo de mobilização do produtor rural, fazer fazer o projeto daquela restauração, ter tudo para então demandar o viveiro, né? Ter empresa que vai plantar, já contratada, então concatenar todos esses elementos para mim é um gargalo e denota uma montagem, uma estratégia completamente errada de fazer o processo de restauração em larga escala, né? A gente está, lógico, aprendendo isso hoje que, como você falou, né? Estamos discutindo esses critérios para ganho de escala, para valorização para avanço, né, do mercado de produção de mudas nesse contexto de alta demanda, né? Então, só acrescentar um pouco disso do fator tempo e da modalidade de contratação, que acho que essas são centrais. Exatamente, Vitor. E acho que, assim, a experiência que vocês estão tendo na Bacia do Rio Doce é extremamente desafiadora. Esses atores não tem como desconectar, né? Esses atores todos, e a gente precisa construir isso. Devido ao tempo, o que eu vou fazer? Eu ia apresentar uma série de slides ligados à inovação. Amanhã eu vou mexer na minha apresentação e na hora que a gente for falando de planejamento e gestão e de legislação, eu vou falar das inovações dentro do processo, para que a gente não estoure o tempo aqui. Eu achei muito rica os debates, acho que vai ficar melhor assim, para que a gente possa fluir no tema planejamento e voltar amanhã para a parte de operações. E durante as operações, a gente vai falar dessas inovações tecnológicas, para que a gente possa conciliar aqui no tempo. Ok? Então, da minha parte, amanhã eu vou pegar esses slides e vou convertê-los numa apresentação junto com o processo produtivo para que fique mais adequado o conteúdo e não se perca esse conteúdo da inovação tecnológica. Ok, Valéria? Ai, joia, Alex. A gente já tem alguns minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida? Queira fazer mais alguma consideração, alguma pergunta para o Alex e para os demais convidados que ele trouxe? Eu gostaria de fazer um comentário, Valéria. Deixa eu colocar meu vídeo. À vontade, Adriana. Primeiro, eu acho muito legal a ação do Que Planta, né? Como eles começaram e essa coisa do engajamento na área urbana das pessoas, né? Eu ando muito aqui na rua em São Paulo, eu moro em São Paulo, ando muito na rua e sempre fico olhando para as árvores e falo, nossa, que árvore é essa? Que história ela conta para a gente? Eu acho que vocês conseguiram traduzir exatamente uma coisa que é até um sonho meu de fazer, que eu nunca fiz, porque nunca dá tempo, que é de colocar alguma plaquinha na rua contando a história daquela espécie, né? Oi, eu sou árvore tal, né? Sou nativa daqui, não sou, e um QR Code para colocar mais informações e as pessoas aprenderem, porque eu acho que isso ajuda as pessoas a terem um olhar para a árvore diferenciado, né? Depois que a gente começa a entrar nessa coisa da árvore, da semente, da restauração, a gente começa a notar o tempo que a árvore floresce, o tempo que a árvore traz as sementes, né? Eu comecei até a coletar semente aqui de árvore nas calçadas, e eu acho que é um movimento que ajuda as pessoas a terem essa ligação que vocês comentaram que a gente está perdendo, né, com a árvore. Então, eu acho que na área urbana é um trabalho muito legal, fiquei encantada aqui, já entrei no Instagram, já vou seguir vocês e já vou começar a pensar como que eu ponho esse meu projetinho aqui, de pelo menos fazer as árvores aqui do quarteirão, porque só no quarteirão já tem umas 8 espécies diferentes, e é tão rico, né, contar essas histórias. Tem escola no bairro, tem criança que anda para a escola, e eu acho que a gente vai chamando a atenção da população quanto a isso, então acho muito bacana. E a segunda coisa que parabéns para vocês, viu? Achei incrível, incrível. Incrível, ver aquilo que eu penso na prática, então é possível de fazer. E a outra coisa que eu queria colocar é que, como gestores municipais, acho bem importante a gente ter, não sou gestora municipal, né, mas acompanhando, eu acho que se eu fosse gestora, eu pensaria em como que o município tem um papel fundamental em fomentar, né, toda essa cadeia de restauração dentro dos projetos de restauração. Eu entendo que é uma possibilidade muito boa para o município de aumentar o empreendedorismo, gerar trabalho, gerar emprego, gerar renda e gerar receita para o município, né, através de toda essa cadeia que se forma.
E também eu acho que o município, dentro das políticas públicas, ele pode fomentar a questão da coleta, da semente, da organização de grupos. E mais do que no município, né, eu acho que a gente está falando de uma região potencial. E eu acho que se os municípios se juntam numa espécie de consórcio, aproveitando, de repente, até as estruturas que já tem o próprio CISAB, né, mas colocasse dentro da sua política pública esse coletivo, né, para fomentar essa cadeia, eu acho que seria um ganho muito, muito bacana, né? Então, eu acho que só para a gente pensar e refletir, né, como que cada um dentro do seu município pode avançar nessa agenda, pensando nessa coletividade, né? Porque tem realmente inúmeros benefícios, é muito bacana, né? E no fim do dia ver as áreas restauradas e todo esse trabalho sendo realizado, mas que a gente sabe que não começa ali na hora que plantou a muda e ponto, né? Ele tem um antes e ele tem um depois. Então, eu acho que é muito bacana, eu gostei bastante dessa capacitação das falas aí dos parceiros, né, de como fazer parte disso tudo. Então, parabéns aí, professor, e os parceiros que estão aqui com a gente. Muito, muito bacana, eu gostei muito mesmo. Então, pessoal, amanhã a gente continua essa conversa, a gente vai ter o Alex aqui novamente, a gente tem lá o canal do WhatsApp, se alguém quiser conversar com eles, acho que muitos dos convidados que ele trouxe também já estão lá no grupo, então aproveitar esse espaço que a gente tem para fazer também, né, essa troca fora da nossa sala de aula. E aí, só lembrando, acho que algumas pessoas chegaram depois, no próximo dia 23, a gente não vai poder ter a sessão de monitoramento, então o Paulinho vai estar aqui novamente, vamos fazer uma sessão como uma monitoria para o estudo de caso, então não vai ser obrigatório a presença de vocês, mas a gente vai estar à disposição para ajudar nessa construção do estudo de caso, então, assim, né, aproveitem o espaço, o Paulinho vai estar aí com seus anos de experiência nessa parte, e aí reservem a data do dia 15 de abril para ser o nosso encerramento às 8h30 da manhã. Eu vou mandar tudo no e-mail corretinho, mas já se atentem a isso, né, dia 23 é facultativa a presença aqui, mas o dia 15 se torna obrigatório com o encerramento, com a apresentação do estudo de caso que vocês estão trabalhando aí. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição no e-mail, no grupo do WhatsApp, podem ficar à vontade para me procurar. Mais alguém tem alguma consideração? Então, obrigada, Alex, obrigada a todos os convidados que estiveram aqui com a gente. Foi muito bonito ver, né, toda essa construção que foi feita e é muito gratificante ver como as coisas estão evoluindo. E é isso, mais alguém? Não? Então, bom dia a todos. Obrigada mais uma vez, Alex. Até amanhã e qualquer coisa estou à disposição. Bom dia, tchau, pessoal. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Tchau. Ótimo dia. Até amanhã, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, professor. Obrigada, parceiros. Tchau. Tchau, gente.